Gravação iniciada, presidente. Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento, dia 24 de setembro de 2020, às 9 horas da manhã. O primeiro processo, que estava pautado para hoje, 201, Renosa Indústria de Bebidas Brasileira de Bebidas S.A., de relatoria da conselheira Cíntia, foi retirado de pauta por solicitação do contribuinte deferido pelo presidente. Também foi retirado de pauta o 203, Companhia Maranhense, também de relatoria da conselheira Cíntia, por solicitação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Nós temos sustentação oral. O primeiro processo, então, inclusive tem sustentação oral, é o 202 da pauta, Mercofricon S.A., de relatoria do conselheiro Pedro Bispo. Eu peço por apoio convidar o doutor Antônio Carlos Ferreira de Souza Júnior a ingressar na sala. Ok, presidente, farei a convocação. Item 202 da pauta, doutor Antônio Carlos Ferreira. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 202 da pauta, doutor Antônio Carlos Ferreira. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigado. Bom dia, doutor Antônio Carlos. Bom dia, doutor. Bom dia. Seja bem-vindo à nossa turma julgadora. O processo que julgaremos é o 202 da pauta, Mercofricon, de relatoria do conselheiro Pedro Bispo. O conselheiro vai fazer a leitura do relatório, depois eu dou a palavra por 15 minutos. Conselheiro Pedro, tem a palavra. Ok. O relatório. Por bem relatório de fato, adotou o relatório da decisão recorrida com os devidos acréscimos. Trata o presente de impugnação ao auto de infração de folhas 3 a 8, acompanhado pelas planilhas e informações fiscais de folhas 9 a 14, e que trata de lançamento de multa pela compensação indevida efetuada em declaração prestada pelo sujeito passivo, especificamente multa isolada decorrente de compensação considerada não declarada. Os lançamentos foram realizados com lastro nas informações de SAPAC DRF Recife, número 177/2011 e 043/2011, e dos despachos decisórios de 4/6/2008, processo número tal, e de 29/2/2011, processo número tal, dos quais a autoridade competente considerou as compensações não declaradas, folhas 58 a 121. O lançamento foi feito com base no artigo 18, parágrafo 4º da Lei 10.833, com redação dada pela Lei 11.051/2004. O demonstrativo de cálculo das multas isoladas consta da folha 9. A impugnação de folha 133 a 44 foi apresentada em 20/10/2011. Preliminarmente, defendeu ter decaído o direito da Fazenda Pública em lançar as multas aqui questionadas, devendo ser aplicado ao caso o artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional, CTN, quanto aos débitos, e o artigo 173.1 do mesmo diploma, quanto à multa isolada a eles vinculada. Em particular, defendeu que, em se tratando de pedidos de compensação protocolizados em 2005, o prazo de decadência iniciou em 1º de janeiro de 2006 e findou em 31 de dezembro de 2010. A possibilidade de lançamento, realizado em setembro de 2006, portanto, estaria, segundo seu entendimento, afastado pela ocorrência da decadência. Quanto ao mérito do lançamento da multa, defendeu a não aplicação da multa isolada, uma vez que teria parcelado os tributos objeto das compensações com um acréscimo de multa moratória de 20%. No detalhamento de sua defesa, argumentou que em nenhum momento tratou-se a compensação pretendida
como uma das situações enquadradas nos artigos 171 a 173 da Lei 4.502/2004, sonegação, fraude ou conluio, o que seria necessário para configurar a hipótese de exigência da referida multa. Acrescentou que o mero indeferimento de pedido de ressarcimento ou de compensação que correspondem ao exercício do direito de petição não poderia resultar em aplicação de multa. Por último, destacou que, caso não aceitos os argumentos anteriores, há que se considerar ainda o princípio da retroatividade benigna das normas tributárias estipulado pelo CTN no seu artigo 106, inciso 2. Mais uma vez, a reclamante defende que, para o caso em questão, não se configurou qualquer das hipóteses previstas nos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64 e que, portanto, caso lhe fosse aplicada a multa isolada, deveria ser nos percentuais determinados pela Lei 12.249/2010. Ainda assim, defende que, qualquer que seja o percentual aplicado, a base de cálculo da multa deveria ser o quanto do tributo, não recolhido tempestivamente, e não sobre o montante do tributo, já acrescido da multa de 20%. Acrescenta que entendimento diverso equivale a legitimar bis in idem, multa isolada mais multa de mora. Ao final, requeriu que seja reconhecida a decadência, implicando a improcedência do auto de infração. Que o auto de infração esteja declarado improcedente por não ter a situação fática configurando sonegação, fraude ou conluio nos termos da legislação. Caso ainda se entenda aplicável a multa isolada, que o seja no percentual de 50% pela retroatividade benigna prevista no artigo 106, 2C do CTN. Ato contínuo, a DRF de Porto Alegre julgou a impugnação do contribuinte nos seguintes termos. Aí foi negado o provimento, né? Em seguida, devidamente notificada, a recorrente interpôs o presente recurso voluntário pleiteando a reforma do acordo. Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito, repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua impugnação. É o relatório. Doutor Antônio Carlos, são 9 horas e 21 minutos, o senhor tem a palavra por 15 minutos. Senhor presidente, ilustres conselheiros, eu peço permissão só para compartilhar a tela com uma breve apresentação. Serei extremamente direto com relação a esse tema. Vocês conseguem visualizar a apresentação? Ainda não, doutor. A sua tela estava compartilhada, só não apareceu a apresentação. Você tem que colocar compartilhar a tela do aplicativo, eu acho. Agora eu acho que vai. Perfeito. Agora foi, não foi? Uhum. Sim. Senhores conselheiros, ilustre presidente, o tema de fundo é um tema que já vem sendo debatido por essa turma julgadora. O relatório ele foi muito preciso nas questões, de modo que eu gostaria de concentrar minha sustentação, não em repisar todos os argumentos que foram colocados nos autos, mas algumas questões específicas que entendo importantes para o debate desse caso. Em primeiro lugar, como bem relatado, o caso é de uma aplicação da multa isolada de 75%, com fundamento no artigo 18, parágrafo 4º, da Lei 10.833 de 2003, uma redação dada na Lei 11.196 de 2005. Esse dado é importante. E a base dessa aplicação dessa multa isolada são 2 processos administrativos distintos, de modo que, de certo modo, eles vão merecer uma análise diferenciada aqui no julgamento desse caso. O primeiro processo administrativo, aí destacado na tela, o de 2005, ele tem uma curiosidade que é importante destacar, que talvez esse tema não foi bem desenvolvido pela DRJ, que é o seguinte: o contribuinte, ele entre maio de 2005 e janeiro de 2006, ele formulou vários pedidos de compensação em papel, pedidos de compensação que foram formalizados nos autos desse processo.
Quando foi 26 de abril de 2006, o contribuinte formulou DECOMPS sobre o mesmo débito e o mesmo crédito. O que aconteceu? Houve um erro material e acabou sendo transmitido um pedido que já estava pendente de análise. Aí, em 23/7/2008, a DRF, ela reconhece essa duplicidade na informação fiscal que subsidiou o despacho decisório e analisa no mesmo projeto, no mesmo processo, em conjunto, esses pedidos. Só que, ao analisar, ao invés dela desconsiderar as DECOMPs e analisar os pedidos de compensação, ela, de uma maneira uniforme, ela indefere os pedidos de compensação e considera não declarada as DECOMPs sobre os mesmos débitos e sobre os mesmos créditos. Então, um primeiro ponto que deve ser ressaltado aqui é que, diante desse caso, deve prevalecer o pedido original, o pedido que foi feito, que é o pedido de compensação. E o pedido foi feito entre maio de 2005 e janeiro de 2006, de modo que isso vai impactar, como será debatido mais adiante, em algumas questões desse processo. Então, o primeiro ponto que deve ser ressaltado em relação a isso. Um segundo ponto que eu gostaria de ressaltar é com relação ao segundo processo. A empresa ela formula DECOMPS em 26 de abril de 2006, mas aí em 30 de novembro de 2009 vem a Lei 11.941 e ela adere à Lei 11.941 e inclui todos esses débitos na Lei 11.941. O que aconteceu nesse caso específico? À época, a Lei 11.941 determinava que o contribuinte desistisse dos processos administrativos. E esse caso não sequer existia processo administrativo à época, de modo que não houve uma desistência de um processo administrativo, porque simplesmente não tinha processo administrativo. Mas todos os débitos objetos da compensação, eles foram incluídos e quitados no parcelamento da 11.941. E aí, quando houve o despacho decisório, só em 2011, anos depois daquela adesão e a desistência desta compensação, o contribuinte já estava com o débito em curso de pagamento, parcelamento, hoje esse débito está quitado, de modo que não haveria sequer interesse para a análise daquele pedido, desse despacho decisório. E aí, infelizmente, ao analisar isso, me parece que isso não foi considerado. E aí a autoridade administrativa, ela considera não declarada a DECOMP, como não precisava considerar nada, já que aquela DECOMP foi desistida e esse débito foi parcelado, e em seguida lavra-se a multa isolada pela não declaração. Então esse é um marco importante também para o deslinde desse caso específico. E aí o primeiro ponto das questões atinentes à improcedente desse auto de infração é a decadência, porque, de fato, como já destacado, os pedidos foram formulados entre maio de 2005 e janeiro de 2006, e o auto de infração só foi lavrado em 21/9 de 2011. Então, mesmo considerando o 173, inciso 1º do CTN, pelo menos para esses pedidos, haveria decadência para o lançamento dessa multa isolada. Um segundo ponto que merece destaque é um claro erro na eleição do fato gerador da multa, porque no auto de infração a autoridade fiscal elencou como fato gerador para todos as compensações a data de 26/4/2006, quando os pedidos foram, ao menos no que se refere a esse primeiro processo, os pedidos foram formulados em datas diferentes e anteriores, de modo que há, sim, também, nesse caso, um claro erro na eleição do fato gerador. Eu destaco também um precedente aqui do CAF, relativamente recente, de 13 de agosto de 2020, agora, no mês passado, em que a turma vai nessa mesma linha. Então, havendo erro na identificação do fato gerador, deve-se cancelar a multa isolada. E também um destaque importante com relação a esse erro do fato gerador, porque ele também muda todo o regime
de aplicação dessa multa. Por quê? Porque, nesse caso concreto, a multa foi aplicada com base na redação dada pela Lei 11.196 de 2005. E se considerar o fato gerador correto, essa lei sequer estaria vigente na maior parte desses pedidos, de modo que não seria aplicável essa multa para o caso concreto. Então, é outro dado importante que merece ser considerado no julgamento desse recurso. Outro ponto que deve se considerar é que a materialidade dessa multa, tal como disposta no parágrafo 4º do artigo 18 da Lei 10.833, é de que a multa incide em caso de compensação não declarada. E nesse caso, como já destaquei, ao que se refere ao primeiro processo, ao menos ao que se refere ao primeiro processo, a compensação ela foi indeferida. Então, sendo o caso de indeferimento, não há o que se falar na aplicação dessa multa. E aí eu destaco aqui também um precedente relativamente recente do CAF, não desta turma, mas do CAF, de 28 de julho, agora de 2020 também, que vai nesse mesmo sentido do que defendido da inaplicabilidade dessa multa para esse caso específico. E para finalizar, vem a questão dessa desistência para fim de parcelamento. Esse conselho já vem entendendo que, em caso de parcelamento, a compensação da análise, do início da fiscalização e da análise da compensação por despacho decisório, ela inibe a aplicação do parágrafo 4º do artigo 18 da Lei 10.833. Inclusive, esse precedente, um precedente relatado pelo Dr. Ronaldo Trevisan, ele foi muito preciso nesse ponto, quando diz que o ato de parcelamento, antes de qualquer início de ação fiscal para análise de pedido a declaração de restituição, o ressarcimento e a declaração de compensação, ele tem um condão de extinguir ou desistir daquele pedido de compensação ou daquela declaração de compensação, de modo que não é cabível a imputação, a aplicação da multa do parágrafo 4º do artigo 18 da Lei 10.833. Então, com essas breves considerações, é que a recorrente pleiteia o provimento integral do seu recurso voluntário, de modo a cancelar integralmente a multa isolada aplicada no presente processo. Fico à disposição para eventual esclarecimento de fato e agradeço a atenção. Ok, doutor, obrigado. Conselheiro Pedro, pode dar sequência à leitura do voto? O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, a razão pela qual dele se deve conhecer. Conforme consignado no relatório, o processo trata de auto de infração de multa isolada lançada com fulcro no artigo 18, parágrafo 4º da Lei 10.833/2003, artigo 31, parágrafo 5º da INSRF 600/2005 e artigo 39, parágrafo 6º da INRFB 900/2008. Decorrente de compensações consideradas não declaradas, constantes do processo, números tais e tais. As compensações foram consideradas não declaradas, tendo em vista a impossibilidade de compensação de créditos com débito de terceiros. Artigo 74, parágrafo 12, inciso 2, alineada à Lei 9.430 de 96, com redação dada pela Lei 11.051 de 2004. Em sede preliminar, a recorrente alega que teria ocorrido decadência da multa isolada, pois, embora concorde que a norma aplicável ao caso é o inciso 1, artigo 173 do CTN, discorda do termo inicial para início da contagem de prazo utilizado pela fiscalização. Segundo entende, o termo inicial deve ser a data do fato gerador do tributo que deu origem à compensação e a aplicação da multa isolada, sendo que o auditor incorretamente utilizou como data inicial aquela relacionada com a transmissão do PERDECOM. Sem razão a recorrente. Isso porque a multa isolada é aplicada sobre as compensações consideradas não declaradas. E o ato que concretiza a informação prestada da compensação é a transmissão da PERDECOM, devendo essa data ser considerada como termo inicial para a contagem do prazo decadencial, não havendo assim qualquer relação com o fato gerador do tributo que deu origem à compensação.
O procedimento adotado pela fiscalização também está em consonância com o entendimento do STJ, conforme o RESP 1.137.738, julgado no rito dos recursos repetitivos, conforme denota o trecho abaixo produzido. Tem um trecho aqui. Entre mentes, a primeira sessão dessa Corte consolidou o entendimento de que, em se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, não podendo ser a causa julgada à luz do direito superveniente, tendo em vista inarredável o requisito de pré-questionamento viabilizador do conhecimento do apelo extremo, ressalvando-se o direito de o contribuinte proceder à compensação do crédito pela via administrativa, em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios. Assim, tendo em vista que a referida declaração de compensação foi transmitida em 26/4/2006, o prazo inicial para a contagem de decadência começa a contar em 1/1/2007, encerrando-se em 1/1/2012, podendo o lançamento ser feito até 31/12/2011. Como a ciência do auto de infração se deu em 21/9/2011, não se observa a ocorrência de decadência no período lançado, nos termos do inciso 1, artigo 173 do CTN. Alternativamente, a recorrente defende que, ainda que se considere como marca inicial a data de transmissão do pedido de compensação, teria ocorrido a decadência, pois entre o dia 23/5/2005 e 23/1/2006, a recorrente apresentou pedido de compensação em forma de papel, constantes do PAF número tal, que ficaram aguardando exame por parte da autoridade fiscal. Entretanto, por um lapso do seu contador, em 26/4/2006, os mesmos débitos, já objeto de compensação específico, foram objeto de decomp em formulário eletrônico. Assim, pleiteia que seja considerado como marca inicial para a contagem da decadência as decomps anteriormente apresentadas em meio de papel, conforme abaixo, tabela abaixo. E tem as datas das decomps apresentadas em papel. Como se observa na informação fiscal de folhas 58 a 107, informação que decorreu das constatações presentes no processo número tal, a compensação foi analisada pela autoridade fiscal nesse processo citado, utilizando-se como referência os valores declarados de forma eletrônica por meio de PERDECOMPs apresentada pela empresa e listadas na referida informação fiscal. Entendo que não cabe mais se discutir no presente processo de multa isolada questões afetas ao processo de compensação, que inclusive foi decidido definitivamente. Por conseguinte, não deve ser conhecido esse aspecto suscitado no recurso voluntário, uma vez que a análise do presente recurso voluntário restringe-se à verificação da procedência das multas isoladas lavradas em razão do despacho decisório que considerou como não declarada as decomps listadas na planilha de folhas 09, que é essa planilha que está aqui em cima, uma vez que essas objetivaram compensar débitos de diversos tributos federais com créditos originários de terceiro, procedimento vedado pelo artigo 74, parágrafo 12 da Lei 9.430/96. Ademais, a época de ocorrência dos fatos, como bem ressaltado no acórdão recorrido, o instrumento previsto pela legislação para se declarar as compensações era por meio da declaração de compensação gerada a partir do programa PERDECOMP, para transmissão à SRF, posteriormente Secretaria da Receita Federal, RFB, conforme consta nas INs SRF número 320/2003, 360/2003 e alterações posteriores. Desta feita, entendo que os valores lançados no auto de infração não foram atingidos pela decadência. No que concerne ao item 3.2 do recurso voluntário, denominado erro na eleição do aspecto temporal da multa isolada, no qual a recorrente questiona a correção do período de apuração utilizado pela autoridade fiscal e pede a nulidade da autuação, entendo que essa questão não foi pré-questionada na impugnação. Tem-se que temas não suscitados de impugnação não podem mais ser analisados nessa instância administrativa, à exceção de matérias de ordem pública, tendo ocorrido, no caso, a preclusão de acordo com o artigo 17 do Decreto 70.235/72. Da mesma forma, as temáticas suscitadas no mérito relativo aos itens 3.3, direito intertemporal,
e regramento aplicável para compensações. O item 3.4, impossibilidade de aplicação da multa isolada para pedidos anteriores à Lei 11.196/2005, entendo que essas questões não foram pré-questionadas ou abordadas na impugnação, valendo aqui as mesmas considerações do item anterior. Continuando. Por ora, vale informar que as perdecontas, objeto da autuação, encontram-se listadas nas folhas 9 dos autos, no qual consta que todas as declarações foram transmitidas na data de 26/4/2006, estando, portanto, correto o enquadramento legal vigente à época, utilizado pela fiscalização para o período autuado, folhas 10 a 12, qual seja o artigo 18, parágrafo 4º da Lei 10.833/2003, com a redação dada pela Lei 11.196/2005. Eu acho que eu cometi um erro aqui, que eu fiz uma referência aqui a uma planilha antes, aí eu falei que era a planilha das decomps em papel, mas não é, viu? É a planilha das decomps eletrônicas, das decomps eletrônicas que foram enviadas. Então, continuando aqui, aqui eu cito aqui, reproduzo aqui um amparo legal, né? Parágrafo 4º, aqui o texto do parágrafo 4º, né? E o texto aqui da 9.430/96, o parágrafo 12. Será considerada não declarada compensação nas hipóteses. Aí está aqui, letra, inciso 2, A, seja de terceiro, né? Em que o crédito seja de terceiro. Dando continuidade. Assim, por expressa previsão legal, artigo 18, parágrafo 4º da Lei 10.833/2003, a autoridade fiscal agiu corretamente ao lançar de ofício a multa isolada nos casos em que as declarações de compensação e decomp foram consideradas não declaradas, em razão da utilização de crédito de terceiro. Artigo 74, parágrafo 12, inciso 2, a linha A da Lei 9.430/96. No que se refere às alegações de ter havido denúncia espontânea pelo fato da empresa ter parcelado os débitos não compensados, o que deveria impedir a lavratura do bote de infração da multa isolada também não procede. Entendo que o parcelamento realizado pela recorrente não tem potencial para cancelar a multa isolada lançada, tendo em vista que não há previsão legal para se excluir a aplicação da multa nesse caso. A situação de frato prevista em lei ocorreu anteriormente ao parcelamento, atinente à compensação ser considerada não declarada, e isso, por si só, é bastante suficiente para a aplicação da multa isolada. Com a aplicação dessa multa, se procura punir a conduta anterior do contribuinte, de ter apresentado declaração de compensação que indique créditos com vedação expressa em lei, como, por exemplo, crédito de terceiros, crédito prêmio, título público, decisão judicial não transitada em julgado, inadmissíveis para quitar débitos, os quais, diante de não aceitação da compensação pela autoridade tributária, deverão ser posteriormente quitados, como procedeu a empresa, mas esse fato, quitação dos débitos informado na declaração, não tem qualquer influência sobre a multa isolada lançada. Quanto ao bis in idem, ocorrido pela incidência sobre o débito da multa de mora, sobre o débito de multa de mora e de multa isolada, entendo que também não procede, pois as situações previstas para a aplicação dessa multa são totalmente distintas, havendo distinção clara nas suas finalidades. A multa moratória não tem caráter punitivo. A sua finalidade primordial é desestimular o cumprimento da obrigação fora do prazo. Elas são devidas quando o contribuinte estiver recolhendo espontaneamente um débito vencido. A multa isolada, ora aplicada por sua vez, como antes afirmado, tem caráter punitivo, visando desestimular que os contribuintes informem em declarações de compensações crédito com vedação expressa em lei. Portanto, é perfeitamente possível as duas multas coexistirem e serem aplicadas sobre os mesmos débitos, mas com motivações diferentes, como já esclarecido. Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Pedro. Obrigado. Aberto os debates. São muitas informações, né, nesse caso. Eu estava em dúvida no começo sobre qual que era a relação com aqueles processos que o patrono tinha colocado no começo, mas daí pelo voto do Pedro eu entendi. Que, na verdade, ele queria como se fosse uma suspensão, né, porque primeiro foi em papel, depois eu ia perder conta. Tá, acho que eu entendi. Daí, o que eu fiquei em dúvida, Pedro,
no começo é com relação que não tô lembrando mesmo disso e como que julga isso. Da contagem do prazo de decadência para multa isolada. Porque esse julgamento aqui do STJ, se colocou na página 4, que fala que se aplica a lei vigente na época do encontro de contas, perfeito, mas eu acho que, na verdade, ele não resolve a questão do prazo. Eu não entendi bem por que ele daria a resposta para o prazo. Onde que está? Como que conta o prazo? Porque o artigo 150 e 173 do CTN é para tributo. Tá na 9.430? Tá onde que a gente conta esse prazo? Eu não estou lembrando. É da data da transmissão, né, que você conta, que é o... Então, eu achei intuitivo isso, mas eu não estou sabendo onde está escrito isso. Deixa eu ver aqui, senhor. Porque a história do STJ aqui é por aquela situação de que na época só podia compensar tributo da mesma espécie, não era da mesma espécie. Então, essa evolução legislativa aqui foi observada pelo STJ para falar, você pode compensar da maneira que a lei é no momento do encontro de contas. Mas eu acho que não é um precedente sobre decadência da multa isolada. Entendeu? Como eu falei aqui, o ato que concretiza a informação prestada na compensação é a transmissão da PDComp, né? Deve ser considerado como termo inicial ao prazo decadencial. A partir daí, conta os 5 anos. Eu entendi. Agora algum dispositivo que trate especificamente, eu não trouxe aqui nos autos, mas eu acho que pela interpretação que foi feita, se aplicaria esse prazo aí dos 5 anos mesmo, previsto na legislação, né? Será que seria aquele decreto lá de 32, velho, que é para quando não tem resposta? Que a dívida pública da União se cobra quase em 5 anos e é isso, e daí o fato gerador da multa. Porque eu estava olhando aqui, eu achei um precedente da primeira sessão, mas que ele fala data das estimativas para contar o prazo da multa isolada. Estou um pouco confusa também. Aí eu discordo, eu acho que é a data da transmissão. E a multa é sobre a compensação não declarada, né? Você materializa a informação da compensação com a transmissão do formulário, do demonstrativo, né? De compensação, a PDComp, né? Dúvida genuína, gente. Ninguém sabe, né? Qual que é a regra que conta esse prazo para multa isolada. Se fosse a aduaneira, era fácil, né? A aduaneira, a gente tem a multa, o prazo decadencial lá do decreto 3766, que é 5 anos contado ao ocorrência do fato. Agora o CTN não fala de prazo para multa. Isso. Por isso que eu estou meio confusa. Mas não poderia interpretar a multa como crédito tributário, Thaís? Sim, né? Por isso que vai nesse entendimento. Também. Então, mas daí o crédito tributário é sempre o fato gerador, que é o sentido para multa. Eu acho que isso está nesse precedente da primeira sessão. Por isso que eu estou meio atrapalhada. E não ir no 173, né, que você está falando? Não, poderia ser até aplicar um 173. Só que daí qual que é o marco inicial para você aplicar um 173? É o fato gerador do tributo. Qual que é o dies a quo? É o fato gerador do tributo e a data de transmissão. A data de lançamento poderia ter sido efetuado. Quanto que o lançamento poderia ter sido efetuado? A partir da data da transmissão da declaração. Por isso que é o primeiro dia do exercício seguinte, a data da declaração. Porque antes da data da declaração, não poderia ter sido feito esse lançamento. Poderia, presidente, porque ele incorreu no fato gerador e está lá. Poderia ser feito o lançamento do tributo, independentemente dele fazer um pedido de compensação. Mas aqui não é multa. Aí é a multa, não é o tributo. Mas a questão não é a multa por não declaração. Como é que é? É compensação não declarada? Isso aí só não materializou na transmissão da declaração essa irregularidade? Bom, presidente, eu tô em dúvida mesmo. Talvez seja até o caso de eu adiantar que eu pediria a vista do processo, até porque eu não concordo muito com a questão de que a gente não vai poder falar da retroatividade benigna, porque para mim é matéria de ordem pública. Normalmente a gente falaria, precisaria ver também, mas pelo que eu vi aqui, na verdade, não se aplica, né, Pedro? Você falou que não se aplica, mas acabou falando, né? O contribuinte, apesar do
do patrono ter suscitado essa questão da retroatividade benigna na fala dele, no acórdão, no recurso voluntário, não foi suscitada essa questão. Mas eu analisei isso e não se aplica esse caso, essa retroatividade benigna aí para reduzir a multa a 50%. Entendi. Então, na verdade, não se aplica porque a data já existia a lei, é isso? Não se aplica porque a redução de 30%, da multa de 30%, foi especificamente para os parágrafos 15 e 17 da 9430, né, do artigo 44 da 9430, que não trata de declarações não compensadas. Ela trata de compensação, de... Entendi. O dele não declarado, que é de terceiro. Né? Isso, o dele é não declarado. E também de... Deixa eu ver aqui. São outros tipos de casos, certo? Não é o caso de compensação não declarada. Compensações não declaradas, ele continuou com a multa de 75%. As alterações legislativas não alteraram em nada isso. Esse entendimento. Entendi. Tá. Então, eu acho que a minha crise fica só, então, no prazo de decadência da multa isolada. Que eu não tô... Ok. Vou pedir vista, fica à vontade. Acho que para votar mais com tranquilidade, senão eu vou ficar procurando aqui, negócio atropelado. Tudo certo. Então, vamos voltar, então, para chegar na Thaís. Conselheira Cíntia? Olha, essas colocações da Thaís estão me chamando a atenção, inclusive eu estava até pesquisando aqui durante o debate e eu não consegui fechar o entendimento, então eu vou pedir a vista. Ah, tá bom, eu olho também. Tá. Porque aí já aproveito e já analiso. Ah, ótimo. Vista conselheira Cíntia Helena de Campos. Após a leitura do voto do relator negando o provimento ao recurso voluntário, pediu vista a conselheira Cíntia Helena Campos. Fez sustentação oral ao patrono do contribuinte, doutor Antônio Carlos Ferreira de Souza Júnior, OAB Pernambuco, 27646. Então, doutor, mês que vem, processo novamente aqui. Agradeço. Obrigado, doutor. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia. Não tinha nenhuma vista ainda, né, presidente? Acho que é a primeira do mês. Um minuto. Como a Thaís também já suscitou a dúvida, eu também estava, falei, vamos já pedir de uma vez. Eu procurei aqui rapidamente, também não consegui encontrar. Não encontrei, enquanto estava debatendo. Óbvio, né? Minha dúvida não é estúpida. Não, enquanto estava debatendo, eu estava procurando também aqui precedente, mas assim, de imediato não encontrei. Com o fundamento legal ficou realmente faltando aí, mas que se aplica ao prazo de 5 anos, se aplica aí. Não, concordo com a data, aí o problema mais lógico é isso, é a data de transmissão, né? A data de transmissão não a data do até acho fato que faz sentido. Eu só queria não tirar, né? Eventualmente até para você colocar no voto também. Isso. Não. Eu vou dar uma pesquisada também para suprir essa omissão. Talvez a resposta seja o que eu chutei, que é a história do decreto de 32 lá, né? Que é para quando não tem resposta. Isso. O decreto de 32, se eu não me engano, Thaís, é prescrição, não é decadência. Então, mas daí o que as pessoas falam é que ele é meio que um salvo-conduto, sabe? Não achou em lugar nenhum, vai ele. Eu imagino que tem algum ato da Receita Federal para mandando aplicar um 731, mas é melhor procurar. Se você achar, Renan, também manda. Tá. Agradecemos os auxílios. Ok, gente, agora a gente tem mais uma sustentação oral, que é a PADTEC, de relatoria da Cíntia, o embargo da delegacia, né, Cíntia? Antônio Carlos, poderia convidar deixa eu apregoar aqui primeiro. O próximo processo em pauta é o item 210, PADTEC S.A., de relatoria da conselheira Cíntia Helena de Campos. Tem sustentação oral do Dr. Tiago de Melo Almada Rugo. Eu peço o apoio a convidar o Dr. Tiago de Melo a ingressar na nossa turma julgadora virtual.
Ok, presidente, farei a convocação. Obrigado. Item 210 da pauta. Por favor, verificar mensagem privada. Item 210 da pauta. Thiago Rubla, o processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Desculpa, qual que é o número do processo, presidente? É o Está como convocado, presidente. Ok. Final 2016/66. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Tiago. Seja bem-vindo à nossa turma julgadora. O processo será julgado no item 210 da pauta, PodTech, embargo de declaração de relatoria da conselheira Cíntia Helena. A conselheira vai fazer a leitura do relatório e depois eu te dou a palavra. Cíntia, você tem a palavra? Trata-se de só um minutinho. Trata-se de embargos de declaração. Trata-se de embargos de declaração formalizados na Delegacia Federal Delegacia da Receita Federal em Campinas, ao amparo do artigo 65 do anexo 2 do RICARF. Os embargos foram opostos em desfavor da resolução 3402/002-309 de minha relatoria, proferida com o seguinte resultado: resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento do recurso em diligência nos termos do voto da relatora. Em síntese, através da resolução 3402/309, o julgamento do processo foi convertido em diligência nos seguintes termos. Aqui eu estou transcrevendo, né, o resultado. Bom, eu vou fazer a leitura. Com isso, nos termos permitidos no artigo 18 e 29 do decreto 7235, propõe a conversão de julgamento em diligência para que a unidade de origem proceda às seguintes providências: analisar os documentos comprobatórios apresentados com as peças de impugnação, recurso voluntário e demais manifestações anexadas ao processo, intimar a contribuinte para prestar esclarecimentos e documentos adicionais que se fizerem necessários, providenciar a realização de perícia técnica e de controle de produção, esclarecendo os quesitos apresentados em peça recursal, acima reiterada, que deverá ser custeado pelo contribuinte em razão do pedido da prova pericial. E elaborar relatório conclusivo sobre a apuração e resultado da diligência, e intimar a contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado. A unidade preparadora da DRF em Campinas interpôs embargos de declaração apontando dúvida quanto aos quesitos listados para cumprimento da diligência. Através do despacho de admissibilidade, os embargos foram acolhidos como embargos inominados para análise e manifestação sobre os quesitos que deverão ser objeto da prova pericial a ser produzida. É o relatório. Doutor Tiago, são 9h57. O senhor tem a palavra por 15 minutos. Muito obrigado. Bom dia a todos novamente, senhora relatora, senhor presidente e demais conselheiros. Minha fala vai durar 1 minuto. Para dizer que não há dúvida alguma com relação aos quesitos que devem ser seguidos, pois constaram expressamente da resolução, no item 2.12, as folhas 7392. Portanto, espera-se que o julgamento apenas ratifique esses itens que constaram da resolução para o prosseguimento da diligência requerida. Então, acho que durou menos de 1 minuto. Estou aqui para qualquer dúvida que se faça necessária. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Cíntia, pode dar sequência? Conforme relatório e análise realizada através do despacho de admissibilidade, o recurso tempestivo demonstra lapso manifesto na resolução embargada, resultando em seu conhecimento e recebimento como embargos inominados nos termos previstos pelo artigo 66, anexo 2 do RICARF. Do lapso manifesto sobre os quesitos indicados para a produção de prova pericial. Na resolução objeto dos presentes embargos, foi justificada a diligência proposta, uma vez que, diante dos fatos relatados, a dúvida que permanece neste
processo insurge sobre as características do produto base, multiplexador por comprimento de onda e enquadramento no processo e habilitação à fruição do benefício, bem como se as mercadorias inscritas nas respectivas notas fiscais de vendas de tais produtos se enquadram entre aqueles para os quais o benefício foi estendido. Igualmente foi observado que o próprio auditor fiscal reconheceu pela necessidade de conhecimentos técnicos para distinguir os componentes dos produtos, impossibilitando a análise do caso nos termos das normas gerais de escrituração do regulamento do IPI. Com isso, para elucidar as questões controversas remanescentes que não estão suficientemente exauridas para correta análise e conclusão por este Tribunal Administrativo, foi proposta a realização de provas periciais técnicas em engenharia contábil e de controle de produção. Todavia, como relatado em despacho de admissibilidade, cabe reproduzir os excertos dos embargos com relação aos vícios apontados pela embargante. Aqui, pelo exposto acima, entendemos que a relatora tem a intenção de atender a perícia requerida pela recorrente as folhas 6720 e 6722 da peça recursal. Porém, os quesitos elencados pela relatora no item 2.12 diferem em quase sua totalidade daqueles relacionados pela recorrente quando da requisição da perícia. Ademais, os quesitos elencados pela relatora, item 2.12, são aqueles objetos de relatório técnico apresentados pela recorrente conforme peça recursal. Em nosso entendimento, acima exposto, sugere a possibilidade de ter havido um equívoco em relação aos quesitos listados no item 2.12. De fato, ao reproduzir os quesitos que serão objeto de perícia, essa relatora incorreu em lapsus manifesto, uma vez que os quesitos indicados no item 1.2 são aqueles que já foram objeto de análise através do relatório técnico de folhas 6372 a 6402. Para o fim de sanar toda e qualquer dúvida acerca da diligência, impere esclarecer que os quesitos que deverão ser respondidos são aqueles apresentados pela recorrente no item 5 do recurso voluntário. Ante o exposto, voto por conhecer e acolher o recurso como embargos nominados, com atribuição de efeitos infringentes para sanar a inexatidão material, o que faço para que conste na resolução 3402.002.309 os seguintes termos para a realização da prova pericial. Aqui eu vou ler só os pontos principais. O que aconteceu? Na hora de transcrever no relatório os quesitos, eu acabei pegando da petição errada. Eu não pegando do recurso voluntário, eu peguei de uma outra manifestação. E esses quesitos realmente já foram objeto de prova técnica apresentada pelo próprio recorrente. Então, aqui eu estou reproduzindo o item 2.14 e 2.15, né, para que fique claro. Com isso, nos termos permitidos pelo artigo 18 e 29, acumulados com o artigo 35 a 37 e 63, propõe a conversão do julgamento em diligência para a realização de provas periciais técnicas, engenharia contábil de controle de produção, esclarecendo sobre os seguintes quesitos apresentados em recurso voluntário que deverá ser copiado pela contribuinte. Aqui eu estou reproduzindo na íntegra os quesitos apresentados em recurso voluntário no item 5, como mencionado acima, tá? Aí aqui eu complemento. Para tanto, deve a unidade de origem proceder às seguintes providências na forma prevista pelo Código de Processo Civil. Aqui eu busquei o formato de prova pericial previsto pelo CPC. Nomear os peritos, né? Os peritos especializados e fixar prazo para entrega do laudo, dos respectivos laudos. Intimar a recorrente para, no prazo de 15 dias contados da intimação, arguir eventual impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso, apresentar requisitos complementares, caso queira, ratificar a indicação do assistente técnico, manifestar-se sobre a proposta de honorários para a realização da perícia e prestar esclarecimentos e documentos adicionais que fizerem necessários para comprovar os argumentos de defesa. Item C. Intimar o perito nomeado para apresentação de eventuais quesitos para análise, nomeado para análise
para apreciação dos eventuais quesitos nomeados. Analisar os documentos comprobatórios apresentados com as peças de impugnação, recurso voluntário e demais manifestações anexadas ao processo, bem como novos documentos apresentados pelo recorrente. Elaborar relatório fiscal conclusivo sobre apuração e resultado da vigência, considerando os pareceres requisitos e respondidos pelas provas periciais. E, por fim, né, intimar o contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o resultado no prazo de 30 dias. Após, como sem resposta da parte, retorne os autos ao colegiado para julgamento. É como voto. Ok, Cíntia. Eu refiz aqui o dispositivo da resolução para que fique bem, né, bem claro, porque realmente foi um lapso manifesto meu. No momento da formalização, eu fiz a transcrição dos quesitos equivocados. Ok. Algum comentário, alguma observação, esclarecimento? Então, Pedro? Acompanha a relatora. Renan? Com a relatora. Renata? Com a relatora. Marcos? Com a relatora. Sabrina? Com a relatora. Thaís? Acompanho. E eu também acompanho. Então, deixa eu pegar aqui. Onde é que nós vamos proclamar esse resultado? Acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher o recurso com embargos inominados, contribuições de efeitos infringentes para sanar a inexatidão material da resolução 3402-002-309. Vou colocar como acolher o recurso, para acolher o embargo, né, para sanar a inexatidão material do embargo da resolução número 3402-002-309. Acho que nesse sentido fica melhor. Tá. Ok, doutor, obrigado. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado a todos, desejo um ótimo julgamento. Esse foi o item qual? Foi 210, Pedro. 210, né? Presidente, o senhor me dá 1 minuto? Perfeito. Licença. Vou aproveitar 1 minuto também. Vou aproveitar para pegar uma água aqui. Então eu peço vamos dar uns 5 minutinhos de intervalo. Eu peço para o Marco Antônio, então, dar uma pausa na gravação, por gentileza.